Jesus fala sobre o divórcio. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se juntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos como era seu costume. Alguns fariseus, que, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: De acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com essa pergunta: O que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus respondeu: O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. O moço rico. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus anunciou outra vez a sua morte e ressurreição. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, os discípulos espantados iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Esses vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos.
Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. É claro que a Bíblia inteira... Opa, não tem problema. É claro que a Bíblia inteira, ela é linda e fantástica, mas ler a respeito de Jesus é algo grandioso. E cada livro desse, Marcos, Mateus e todos os livros do Novo Testamento, eles não foram feitos realmente para a gente ler ele capítulo por capítulo, porque eles foram feitos para a gente ler ele como se fosse uma ficha corrida, porque a gente consegue entender todo ele, o contexto inteiro. Então, assim, o que Jesus diz a respeito do casamento? Jesus diz... Alguém escreveu alguma coisa aqui? Jesus diz o seguinte, ele simplesmente ele volta na origem que Deus queria que acontecesse em Gênesis, no Éden, com Adão e Eva, a respeito do casal, que era um homem e uma mulher. Então Jesus já falou sobre isso, ele voltou lá na origem, no Novo Testamento. Por que ele fala a respeito das crianças? Por que ele fala que o reino do Senhor é das crianças? Existe alguém com o coração mais puro que uma criança? Mais simples? O ser humano, a gente é desconfiado. É claro que pessoas transformaram vocês no que vocês são hoje, pessoas me transformaram no que eu sou hoje. A vida fez a gente transformar no que nós somos hoje. Mas qual é a mensagem? A mensagem é que o reino de Deus é simples, não é um bicho de 7 cabeças. Não são 630 leis que você tem que cumprir. O reino de Deus, ele é simples. Você é simples como a simplicidade e a confiança de uma criança. É essa a mensagem. Para a gente entrar no reino de Deus, é algo simples. Quem vai ser o maior no reino do céu? Aquele que servir. O servo. Jesus, Deus se fez carne, se entregou para servir por nós, pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele fez isso, ele se entregou por nós. Ele serviu a humanidade. Ele curou um monte de gente. Ele cansava como homem. Assista The Chosen, é muito... Tem um episódio que Jesus mal aparece, mas ali mostra o que é a servidão. Eu acho fabuloso. Assista The Chosen. Agora, olha que legal, né? Ele fala a respeito do rico. Essa passagem, ela serviu para que
algumas igrejas se enriquecessem em prol dos outros darem o seu dinheiro para ela. Para o rico, ele fala o seguinte: é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que passar no buraco de uma agulha. Então essa passagem ela foi usada por muito tempo. Mas olha que interessante. Depois, no final, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, então o que é possível? E Jesus diz: para o homem nada é possível. Então não é a riqueza, é onde está o seu coração. O seu coração está na riqueza, que é mamon. Seu coração onde está? Porque o seu coração não precisa estar só no dinheiro. O teu coração pode estar em uma rede de rede social. Você pode estar se dedicando para uma rede social absurdamente, como se isso fosse o seu Deus. Então, o seu coração ele pode amar mais o seu filho, mais a sua família, mais a sua vida, mais a tua reputação na rede social do que a Deus. Não é só o dinheiro. Porque para o homem nada é possível, mas para Deus tudo é possível. Então, se a gente acha que a gente vai ser salvo por um... Vamos lá. Muitas vezes eu olhava pessoas e falava assim: nossa, essa pessoa é santa, eu gostaria de ser como ela, essa pessoa se doa, essa pessoa se entrega, eu gostaria de ser... Essa pessoa é uma pessoa de Deus. O mérito não é dela. Se vocês olham para a gente e acham o seguinte: nossa, olha que legal o que eles estão fazendo, eles estão se doando, eles estão se entregando para me ajudar, realmente, como servo. Mas isso não tem mérito nenhum. O que a gente está fazendo não tem mérito nenhum. Porque isso é uma obrigação, isso é servir. Não tem mérito no que a gente está fazendo. E se você acha que isso é por mérito, a salvação não é por mérito, a salvação é pela graça. Deus, de graça, ele te deu isso. Deus te deu a salvação de graça. Não é por mérito. Porque se o mérito é seu, você tira o mérito de Deus. O mérito da salvação é único e exclusivamente de Deus, de Jesus, que se entregou por nós, que fez tudo aquilo por nós. O mérito é só de Cristo. A única coisa que eu mereço é o fogo do inferno. Eu serei salvo pela graça de Cristo. Mas eu não mereço nada. Porque para o homem nada é possível, mas para Deus tudo é possível. O mérito não é nosso. Se você olhar para a gente, nossa, olha, eles são abençoados, eles são de Deus. Nós nos entregamos a Deus todos os dias. Porque todo dia a gente ramela. Desliga a live, pensa coisa ruim, vai passar preocupação. O que é preocupação? Preocupação é a ausência da fé da entrega de que Deus vai cuidar. Agora quer dizer que eu não devo trabalhar? Não, não é isso, porque o trabalho edifica o homem. Isso é bíblico. Quer dizer que eu vou sentar no sofá e vou ficar esperando as coisas acontecerem? Não. Deus vai fazer tudo que ele puder por você, menos a sua parte. Menos a sua parte. Como que se entregar vai fazer você se tornar mais rico? Como assim, né? Porque ele fala, ó, você vai sofrer mais, você vai isso. Porque quando... Olha que legal os discípulos, eu falo dos discípulos. Que ele fala a respeito do cálice. Você pode beber esse cálice que eu vou beber? E os filhos do trovão diz, sim, eu posso. E Jesus diz, de fato, vocês vão beber esse cálice. Vocês vão sofrer, mas ele não diz isso explícito, mas depois acontece isso. Eles vão sofrer e vão receber o batismo do Espírito. Então, olha que interessante o que é você estar em paz em Deus. Os discípulos, todos, exceto João. João também sofreu, mas o que eu quero dizer, todos morreram mortes terríveis. E eles estavam em paz, sofrendo preso, sofrendo, sendo chicoteado, sofrendo na cruz. Pedro se achava tão indigno que quando Pedro foi ser crucificado, ele falou, não, minha cruz se expôs de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Deus. Eu não consigo ter uma fé como essa.
E Pedro morreu em paz. Ele sofreu na carne, mas ele morreu em paz em Cristo, porque ele sabia tudo o que viria. Pedro sabia para onde ia. Tem uma paz maior do que essa? Tem uma entrega maior do que essa? Eu ainda tenho preocupação, eu me preocupo com minha família, me preocupo com meu filho, se ele vai comer, se ele vai estudar, se ele está doente, se ele não está, me preocupo com a minha esposa. Andando na calçada, eu tiro meu filho e minha esposa do lado dos carros da calçada. Eu tenho esse tipo de preocupação. Me preocupo com o futuro, mas eu não deveria. Porque eu já trabalho para isso, Deus vê isso. Mas eu sou humano, sou falho. Então o cálice é o sofrimento, o batismo pelo Espírito. E assim, quando... Eu vou dizer mais uma coisa, que eu me emociono às vezes me lendo a passagem e falando. Rapaz, quando eu vi aqueles pastor chorar no púlpito, se emocionava, abandona, que mentiroso. Porque eu não tinha o nível de entrega que eles tinham. Eu julgava. Achava que era sensacionalismo, que era teatro. Pode ser que tenha alguns que são assim, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Então, quando você se entrega para Cristo, e se entregar para Cristo não é na igreja todo domingo, porque alguns acham que Deus é uma troca. Falam, Senhor, eu vou me sacrificar, eu vou fazer jejum, eu vou jejuar para isso aqui, mas ó, eu quero um carro novo, hein, Senhor? Se eu jejuar e não receber meu carro novo, o senhor ramelou. Não. Deus não precisa do seu jejum. Deus não precisa do seu dinheiro. Na verdade, Deus não precisa nem do que eu estou fazendo aqui, do que minha esposa, do nosso... A gente perdeu nosso tempo de atendimento por falar isso, a gente tem que atender, então eu vou ter que encerrar aqui. Deus não precisa nem do nosso nada, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de pessoas que guerreiem por Ele, que briguem por Deus. Deus não precisa disso. Mas a entrega, mas Deus quer ver a entrega. Deus quer ver onde o nosso coração está. Então, onde o seu coração está? Seu coração, ele se dedica só para a sua família? Teu coração está mais na sua família do que em Deus? Teu coração está mais no dinheiro do que em Deus? Teu coração está mais na rede social do que em Deus? Onde seu coração está? Pessoal, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer. Faça parte do Família Real. O que é fazer parte do Família Real? É se inscrever no canal? Não, não é. Fazer parte do Família Real é aceitar que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso é fazer parte do Família Real. Se você puder se inscrever, você vai ajudar a gente a levar essa palavra para mais pessoas. Se essa palavra estiver sendo útil. Não importa. Então, assim, isso é fazer parte da Família Real. Fazer parte da Família Real não é ir na igreja e ter Deus como Deus de troca. É você se entregar como servo. Sirva o outro. O casamento não é felicidade. A arma do diabo hoje é felicidade, é o amor. O amor, entre aspas. Não, eu quero a minha felicidade. Hoje na televisão, hoje na rede social, é só isso, minha felicidade. Eu preciso ir atrás da minha felicidade. Você quer ir atrás da sua felicidade? Sirva o outro. Sirva o outro. Isso, porque quando você serve, você muda quem você é por fora, porque você vai ver o outro feliz. Você muda quem você é por fora. E você acaba mudando quem você é por dentro. Imagina só o trabalho, uma pessoa trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, e fica o dia inteiro no trabalho. Ou como obrigação. Se você tiver no seu trabalho uma obrigação, rapaz, e você chegar na tua casa e ter 2 horinhas de, entre aspas, descanso, assistindo uma porcaria, às vezes novela ou um seriado, e você acha que esse é o momento mais feliz da sua vida, ou você vive esperando o final de semana, faz esse cálculo aí, rapidinho, né? 5 dias em troca de 2. E aí você coloca uma média de 100 anos. Olha o tanto que você está deixando de viver. Viva no seu trabalho uma vida plena.
uma vida feliz. Entregue-se para o outro. É essa a mensagem de hoje.